Então, se hoje o último domingo de novembro, 30 de novembro, o mês de 2014 já vai acabando. Daqui a pouco é 15, 16, 17, 29. 29. E nós estava até conversando agonia mesmo ali com o irmão pastor Clifford Vicente. Ele perguntou o que nós estamos estudando mesmo. Ainda é aquele assunto? Sim, ainda estamos naquele assunto. Estamos estudando o pequeno livreto do Cyrus Scofield, né? Manejando bem a palavra da verdade, que contém 10 lições. Judeu, gente, igreja, lei e graça, 7 dispensações, 5 juízes, etc. E o último assunto é crentes e professos. Crentes e professos. Eu não sei se o irmão sabe, mas nem todo mundo que está na igreja é nascido de novo. Não é porque você assenta no banco, ou dá o dízimo, ou é batizado, que você é salvo. Né? A pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo. A vida eterna é essa, que creiam no Pai que me enviou e em Jesus Cristo, seu Filho. Então, mesmo porque, e hoje a pretensão é fechar esse assunto, para que nos domingos de dezembro, os irmãos olhem os seus alfarrábios, as suas anotações. Eu tenho a mania de anotar, eu já vi a Rebeca anotando também, a Márcia anota, talvez o Cliff tecle, ou ele memorize, não sei. Mas lá no livro tem esses 10 assuntos, aí os irmãos levantem, às vezes falou muito rapidamente, vai lá e fala, não, mas eu queria saber mais um pouco de tal assunto. Então, dentre todos esses assuntos que a gente falou nesse ano inteiro, acho que esse assunto, esse livrinho começou no final de 2013, se não me engano, depois vou até olhar. Então, tudo isso que a gente falou durante 2014, os irmãos têm a liberdade de fazer a pergunta que quiser, dentro dos 10 assuntos. Então é só consultar os alfarrábios. Isso a partir do domingo que vem, que é dia 7. Né? Talvez nem tenha escola dominical, que parece que vai ser o café. É dia 8. Na 7. Hoje é dia 30 hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7 é sábado. Não, 7 é domingo. Não tem jeito. Não tem jeito. Se hoje é dia 30, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Dia 7 é domingo, provavelmente não vai ter escola dominical, né? Vai ser mastigação e bebeção. Comamos e bebamos. Oi, gente. Não estou sabendo exatamente. Eu sei que vai ter um café agora com relação. Pois é, mas de qualquer maneira, os domingos de dezembro serão reservados para perguntas e respostas. Façam suas perguntas. E mesmo porque, respondendo ao pastor Cliff, esse assunto ainda. Porque eu acho que esse assunto é muito pertinente ao nosso momento dispensacional, porque quanto mais a dispensação caminha para o seu fim, mais intensa vai ficando a situação. Mais o inferno ataca, mais a coisa está complicada, mais a doutrina está embaralhada, mais o testemunho está vociferado e mais nublado está o negócio. Normalmente nas escrituras escatológicas, quanto mais avança cronologicamente, pior fica. Né? Quando Cristo fala a respeito, por exemplo, de produtividade, a gente vê que a produtividade só vai caindo, né? Produz a 100, a 60 e a 30. Quando Cristo chegar lá, até vai ter fé? Vai achar fé em algum lugar? Então, nos últimos tempos haverão homens que vão falar besteira e tal. Que tudo vai de mal a pior. Ou seja, à medida que a coisa avança, a coisa vai piorando. E como nós estamos já na fase de Laodiceia da presente dispensação da graça, ou seja, estamos nos estertores, né, no final da dispensação, a coisa está complicadíssima. Né? A gente faz parte de uma geração que eu vi ontem um site chamado Geração Maranata. Né? A geração que vai receber o Senhor. Né? Eu creio, muita gente crê que vai ser nós. Eu creio até que tem um pastor assim com pouco pelo ali que crê que vai, mas não vai não. Eu acho que ele vai ter um piripaque antes. Eu não chego lá não. Mas também eu oro que chegue, né? Você vai chegar. Eu vejo ele lá meio viúva assim. Mas deixa pra lá. Esse é outro assunto. Isso é brincadeira, irmãos. Mas eles ficam falando que eu sou muito bonita, eu falo que ela é muito viúva.
Mas a coisa vai avançando e Paulo já havia alertado. Sem contar que eu sou o profeta dessa igreja, né? Misericórdia. Não, eu tenho pretensão de escrever um livro só com as coisas cabeludas das Escrituras. O nome do livro vai ser As coisas Deus açoita quem ama. É só aqueles versículos bacanas. É porque eu tenho muita raiva, muita birra de religiosidade. E as pessoas gostam muito, todo mundo, nós, os nascidos de novo, os protestantes, os católicos, os espíritos, todo mundo concorda numa coisa. Deus é tão bonzinho, né? Ele perdoa porque ele é bom. Isso é mentira do inferno. Deus não perdoa porque é bom, não. Deus perdoa porque Cristo morreu. Ele é justo. Porque Cristo morreu. Se Cristo não morresse, por mais bonzinho que ele fosse, ia todo mundo para o inferno do mesmo jeito. Mas isso aí eu vi até na plaquinha, lá no Walking Dead, lá naquela igreja daquele reverendo cheio de trauma, né? Que não matou porque eu estava com a cruzinha. Tem uns versículos. Você já chegou a olhar para dizer assim? É só versículo interessante. Romanos 6,14. É versículo que tem a ver com ressurreição. E eu até achei um que eu vou pôr no meu livro, eu gostei, amei esse versículo. Não tem caixinhas de promessa, a gente não canta esse versículo. Eu acho um versículo fantástico que fala assim, ó. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que versículo bênção. É um versículo bênção, porque essa geração ela está tão cauterizada, ela já está tão enjoiada, ela já está tão... Todo mundo conhece a Bíblia, conhece a palavra da verdade, e a palavra dela não faz efeito nenhum. A pessoa canta. Onde eu pego um ônibus ali na Tupinambás com o Rio de Janeiro, eu pego 9101, sempre, todo dia de manhã, tem um rapaz que tem uma caixa, tipo essa que ele evangeliza, ele vende CD. Então ele vende CD, é porque ele sabe que os evangélicos estão bombando, então ele põe CD evangélico para tocar, para vender. Né? E o ponto inteiro fica cantando as musiquinhas, faz de mim, como uma vela no alto mar, não sei o que, quando a luz do farol que ilumina. Ele fica cantando. Todo mundo canta a música, parece assim, a cidade é evangélica. Belo Horizonte é uma igreja. Todo mundo já sabe, já canta, já gosta, só não nasce de novo. Ou seja, Deus é bonzinho, Deus é bacana, Deus é lindo, o hino é maravilhoso, o louvor é fantástico e eu vou para o inferno. Então isso não adianta, porque a pessoa já está cauterizada, a verdade já não traz impacto. Isso é minha opinião pessoal, essa geração precisa de pancada, ela precisa de tijolada no meio do rosto. Você tem que pegar versículos que gritam a justiça de Deus. Nós estamos numa época que se você não aceitar Jesus, daqui a pouco você vai procurar ardentemente a morte e não vai encontrar. Você vai ser igual aquele cadáver lá do Walking Dead, partido no meio, arrastando, mas não morre. Já viu? Às vezes fica um pedaço do cadáver num lugar, o outra metade arrastando e o cara não morre. Ali já é morto, mas na tribulação vai ser pior, porque vai ser gente viva. Imagina a gente tentando se matar, porque a Bíblia fala que os homens vão morder a língua. No grego é até mais intenso, vai mastigar literalmente, vai se alimentar da língua, vai mastigar a língua de dor por causa das coisas que vão estar acontecendo, vai buscar ardentemente, eu vou até olhar essa palavra no grego, a morte, e a morte foge. É o maior barato, eu vejo Cristo, ele é o cara, eu vejo ele uma pessoa fantástica. E ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno, ele fala, 9 meses sem morrer ninguém. Imagina o planeta inteiro, gente cometendo suicídio de todas as formas, passando por muita dor, sofrendo, mastigando a língua de dor, tentando morrer, mas Cristo simplesmente falou, ninguém morre. Aquele mesmo que foi lá, girou a chave, ninguém morre, a morte foge das pessoas. Eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico, você saber que vai existir um dia assim, porque é a palavra profética, e as pessoas têm que saber disso. Não adianta você ficar aí igual uma vaquinha de presépio concordando e achando tudo muito bonitinho e não nascer de novo. Você tem que saber que você é judicialmente, legalmente condenado, que você é inimigo de Deus e que você precisa da reconciliação que tem em Jesus Cristo. É isso que você tem que gritar na praça. Você não precisa explicar mais nada para eles. Você está legalmente condenado e você precisa de Jesus, senão você está lascado. Você morre e vai para o inferno, ou você passa essa coisa toda aqui do Apocalipse 9,6 e morre e vai para o inferno.
com Jesus liberar a morte. E Paulo já havia avisado, esse é um versículo recorrente aqui no estudo, em Atos 20, 29 e 30, ele avisou para a igreja de Éfeso, mas na realidade é um aviso geral, que ele sabia, né, Efésios 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida... Efésios 20? Não é, Atos. É porque ele falou para a igreja de Efésios que estava ajoelhado com ele lá na praia orando, né? Eu sei que depois da minha partida, ele está falando da morte dele, né? Versículo 29. 29. Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então é um ataque externo. É alguém... Esse é o que eu particularmente chamo de joio transgênico. É aquele joio que... Fala assim, Satanás põe a mão no ombro do rapaz e fala assim, oh, entra no meio daquele pessoal lá e avacaia tudo. Mata, rouba e destrói. Vai lá, meu filho, faz serviço. E o cara vai. A gente sabe, existe satanista. Você entra na internet, o que mais existe é site de gente falando Satanás vive para sempre, eu amo Satanás. Tem gente que quer Satanás, que é consciente disso. Eu já convivi com muitos metaleiros doidão aí, que eu achava até engraçado. Às vezes vamos fazer uma coisa assim, meia fora do código ético desse. Eu falo, a gente é satanista, a gente tem que dar um bom testemunho. Estranho isso, né? Porque tinha uns que eram mais violentos, aí os outros repreendiam. O satanista menos agressivo falou assim, você está queimando nosso filme, isso, a gente tem que dar um testemunho. A gente tem um testemunho a dar. Porque Satanás é muito religioso. Então existe o que penetra. Ele vem de fora para dentro. Ele entra no rebanho para matar, roubar e destruir. Ele está consciente do papel dele. Ele é lobo. Ele põe a capinha, tem na internet aquele lobo lá, né, fingindo que é ovelha, com a capinha de ovelha. Ele é consciente da lupicidade dele, né? Ele sabe que ele é um lobo. E existe a turma interior também. Então tem um ataque externo e tem um ataque interno. O ataque interno são aquelas pessoas que Satanás ilude. São aquelas pessoas que Satanás engana. São aquelas pessoas que Satanás trabalha na vida delas de tal maneira que elas pensam que estão no caminho de vida, mas na realidade está caminhando para a morte. São pessoas enganadas. São evangélicos, mas não são nascidos de novo. O versículo 30 fala. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Por quê? A gente sabe por Coríntios, 1 Coríntios, que o homem natural, ele está dentro da igreja evangélica, mas ele é um homem natural, ele não é nascido de novo. Ele não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus parecem loucura para ele. Ele não tem um espírito que ilumina as Escrituras. Então, isso na internet bomba. O que mais existe então, tem umas que são ridículas. São pessoas que leem as Escrituras, não têm o espírito, entende algo que era para ter sido entendido pela iluminação do espírito, com o seu raciocínio natural, e chega a conclusões que não são conclusões às quais o espírito levaria. E eles transformam isso em doutrina. E toda doutrina sempre tem quem concorda com eles. Eu citei aqui o caso do Nicolau. O Nicolau, que era o diácono, ele achava... Sempre tem um simpatizante. Sempre tem um bobão para seguir outro bobão. Né? Ele sempre tem. Porque é a tendência natural do ser humano, de acordo com Gálatas, fazer panela, formar grupos, ser preto e branco ou azul. Ou colorado ou grêmio. O ser humano gosta disso, ele gosta de formar grupos de opinião. Né? Então tem a turma que vai concordar com os que se levantam para falar coisas pervertidas, e tem uns que vão falar, não é assim que está nas Escrituras. E é um perigo, lembra de Coré com 250 homens? Sim. O resultado deles, né? Nós estamos falando aqui da dispensação da igreja, o pastor mas essa questão de elemento estranho dentro do grupo do Senhor permeia todas as dispensações. O pastor Marcos falava muito sobre isso do Coré. Ele falava que, você acha que começou assim, que ele foi lá e reuniu todo mundo? Não, começou um cafezinho em casa, outro ali.
e vai juntando, daqui a pouco tinha um grupo, 250 na sua mão. E o pastor Márcio, ele era duro com essas coisas. Eu mesmo já tomei paulada. Teve uma época que, ainda bem, né, Carlos? por influência de uma pessoa nefasta, essa pessoa me emprestou um livro, eu não vou nem citar para vocês não ficar curiosos e lá ler, né? Um livro de um argentino. E esse argentino, ele não era muito sadio na doutrina, mas como eu estava convivendo com essa pessoa no trabalho, e eu era meio entusiasmado com a personalidade dessa pessoa, essa pessoa me influenciava, eu baixei a guarda e mesmo aquela coisa não sendo tão bíblica, eu comecei a adotar aquelas ideias. Isso a gente estava lá na Rua dos Pampas, parece. Ou já era, eu não lembro em qual, a gente já teve tantos. Ele estava aqui na época da Rua dos Pampas? Não. Então, depois dos Pampas foi qual? Gararu. Então, deve ser na Gararu. Eu sei que era numa casa. E aí eu comecei a adotar os ensinos desse livro, é Justo sobre a Eclesiologia, esse livro. E lá nos cafezinhos eu lá, eu divulgando as ideias do cara, né? Eu trabalhando com o capeta de bobeira, né? Eu tô lá, o que isso está falando? Não, eu tô lendo um livro aqui de um cara, é o cara, e olha só, ele falou tal coisa. Né? Vamos lá no escritório. Aí foi lá e me deu paulada. Mas foi bom que eu acordei. Foi bom que eu acordei. Mas eu já estava divulgando. E isso ia É sutil, tá vendo? Eu já li essa frase de algum teólogo. Não pense que um pequeno erro doutrinário seja pouca coisa. Porque existe um princípio de integralidade nas escrituras, tudo depende de tudo. Isso aqui é igual aqueles joguinhos que se você puxar a vareta errado, despenca tudo. Se você derrubar uma doutrina, você derruba o livro inteiro. Então você não pode ter flexibilidade com a doutrina. E não pode. O Paulo, ele era dava tão ênfase aí sobre a sã doutrina. Sim, e tudo, mas tem muitas pessoas que não consideram a doutrina importante. Sim, claro. Sabe por quê? Porque enganam, eles erram quando fala sobre doutrinas. Acho que doutrina é aquele não pode, não faz. Doutrinas de homens, que Colossenses, Paulo bateu em Colossenses. Doutrinas e preceitos de homem. A sã doutrina que Paulo fala, se não vem com eu não estou nem falando do acréscimo da tradição, não, da doutrina do estou falando de distorcer o que está aqui. E Paulo fala, se você não tem a sã doutrina, nem aceita com tal pessoa. Sim. Nem aceita com tal pessoa. Então, a sã, por exemplo, na igreja, se a gente abre mão para outras doutrinas diferentes, no princípio vai ser uau, maravilha, encher a igreja, mas daqui a pouco vai ser uma divisão, vai ser um pipinão que vai causar, o diabo vai destruir tudo, cai tudo. Então tem sim de preocupar com a sã doutrina, base fundamentada na palavra de Deus, e não doutrinas de homens, né? Então há um equilíbrio em tudo isso, que nós precisamos realmente meditar na palavra de Deus, porque sem a sã doutrina a nossa fé é morta. Porque o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Aí vira religião. Eu passo aí, quando eu estou vindo na pé... Ou um clube social. Não é de biscoito. Eu passo ali em frente a uma igreja católica, o pessoal lá cantando um salmo. Mas que efeito que isso tem? A coisa está misturada. Aquele rapaz, eu leio às vezes umas colunas dele no jornal, do Marcelo, Padre Marcelo. Às vezes ele fala umas coisas bacanas, mas há 2 dias atrás ele estava falando sobre a importância de adorar Nossa Senhora do não sei o quê. Que foi dia de alguma Nossa Senhora esses dias, porque tem várias, né? E aí ele estava exaltando essa mulher, esse demônio. Eu falei, caramba, o rapaz, ele às vezes fala coisa bonita, às vezes fala desse lixo aí. Às vezes você nem sabe, será que ele é um nascido de novo enganado? Ele é um joio assim, mas esse joio é caprichado, ele só falta ter miolo, né? Mas tem um versículo em... joio polido. Um joio polido. Ou tem grão de arroz polido, alguma coisa assim. Tem um versículo em 1 João 2,19 que fala, não são todos de nós. Não são todos de nós.
não, olha, eu gosto do caco do versículo, desde que eu não fira o princípio do versículo inteiro, né? Qual o versículo? É o 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era do nossos. Sim. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, nem todo mundo que está na igreja é nascido de novo. É nascido de novo. E não compete a nós fazer uma listinha. Márcia é, Isaac não é. Isso aí é problema de Deus, esse é problema pessoal de cada um. E o próprio Espírito Santo, ele trabalha, né? Ele está trabalhando na igreja. Pode ser que a pessoa até nasça de novo. Aí entra uma questão da soberania de Deus. Esse versículo do 1 João 1,19, que o pastor leu, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficar-se manifesto que nenhum deles é dos nossos. Tem uma outra tradução que eu gosto, que fala que porque nem todos são de nós. Esse versículo de 1 João 2,19, ele casa bem com um outro versículo de 2 Coríntios. É 2 Coríntios? A impressão que era de 1 Coríntios. Eu marquei esse versículo ontem aqui. É 1 Coríntios. 1 Coríntios 11:19. Paulo está falando a respeito da ceia, que é o contexto, mas no 19 ele diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Eu acho que são versículos. Eu não é à toa que eu estou até recentemente no meu estudo pessoal, eu estudo sobre a soberania de Deus. Foi 1 Coríntios 11:19. Teve uma vez que Cristo falou assim: é necessário que haja escândalo. Porque o Deus bonzinho religioso, que os católicos e os protestantes abraçam juntamente, é um Deus que não faz mal nenhum. É aquele Deus que ele é tão bom que ele não pode mandar ninguém para o inferno. Como é que um Deus tão bom vai mandar alguém para o inferno? Aí entra no universalismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem gente que crê que no final Deus vai perdoar até o diabo. Então, que ele é universalismo que chama. E existem muitos níveis de universalismo. No meio protestante existem vários evangélicos nos mais diversos níveis. 90% deles é joio, eu penso. É a mesma coisa daquele universo dos encantos? Não, aquilo já é outra história. Aquilo ali é um lixo total. Aquilo ali é o quê, em casa? Aquilo é um sincretismo. É racionalismo que eles falam? Não, aquilo é um sincretismo de budismo, com kardecismo, E quando você fala com cristianismo. Não, aquilo é um lixão que algum doidão brasileiro aí montou. Ele pegou budismo, ele pegou kardecismo, ele pegou cristianismo e fez aquilo ali. Aquilo é outra história. Eu estou falando pessoas que são teólogos, católicos e protestantes, que interpretam as escrituras a ponto de afirmar que Deus é tão bom que no final ele vai perdoar todo mundo. Então, seria Isso chama universalismo. Dessa doutrina? Oi? Testemunho de Jeová? Não, o testemunho de Jeová já é outra porcaria. Mas no meu estado tem universalismo. Tem? Pois é. Tem muita igreja liberal. É por causa daquilo que você estava falando. São homens que com a mente natural entendem as escrituras dentro da igreja. A coisa apagou aí. Mas na testemunha de Jeová eles já são aniquilacionista. Uma coisa assim. Eles creem, eles super enfatizam aquele versículo de Ezequiel que fala que a alma que pecar essa morrerá. Então eles creem que todos os homens morrem definitivamente. Assim, morrem de sumir. A alma e o espírito morrem junto com o corpo. Mas o dos justos, Deus vai ressuscitar. E o dos ímpios continua morto. Não existe inferno. Porque aí é outra história, né? Seria heresiologia. Porque a mesma palavra no Velho Testamento, Sheol, que é para o inferno, também é para sepultura, então eles misturam a coisa. A mesma palavra que é para vento é para espírito, eles misturam a coisa. Eles são meio. Eles entendem tanto de hebraico e de grego
que chega à conclusão errada. Com a mente natural, mas eles provam. Né? Mas já é outra história. Eu estou falando aqui é do universalismo. E Cristo, teve uma vez que ele falou que é necessário que existam escândalos. Porque o escândalo ele é um filtro, ele é uma peneira, ele é um catalisador. Né? Já viu? O dentista mesmo, ele quando vai fazer uma amálgama, ele mistura alguns materiais e quando ele joga ali um agente químico que catalisa, né? Que faz com que aquelas coisas se unam. E o Paulo está falando aqui dentro desse contexto da ceia que precisa existir partidos. Não é a vontade de Deus, mas Deus sendo soberano, ele permite que coisas aconteçam. Ele permite que Jó sofra, ele permite que Paulo tenha um espinho na carne, ele permite que 300 anos, vamos se cada geração durar 20 anos, vamos dizer, que 15 gerações de crentes morram comidos por leões, se ele quiser permitir que haja a penetração de lobos vorazes, ele permite. E ele fala aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 11 que é até necessário que isso aconteça. É até necessário que exista rachas dentro da igreja, que existam partidos dentro da igreja, que existam divisões dentro dos corpos locais. O que ele pretende, o coração dele, é que haja unidade. A unidade pelo vínculo da paz. Efésios fala a respeito disso. Mas acontece que uma das formas dele neutralizar, porque ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, dele neutralizar essas ações sutis de Satanás dentro do corpo local, através dos lobos vorazes penetrantes e dos elementos joiantes, é a formação de partidos, que vai ser inevitável porque são pessoas naturais. É a formação de grupos, é a formação de... que acontecia em Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de... É que esses partidos eles vão acabar evidenciando quem realmente é um aprovado. Aí a gente vai entrar naquelas palavras gregas, talvez a gente ache que a gente estudou essas palavras lá no IBPG, sobre dóquimos, adóquimos. Dóquimos, lembra? Dóquimo é aprovação. Ele fala isso em 2 Coríntios. Aí, tem versículos em Coríntios, nas Escrituras, em 1 João, que eles, que são os versículos que os arminianistas, aquelas pessoas que creem que é possível perder a salvação, que creem que é necessário que se faça a manutenção da salvação consumada pela perseverança no testemunho, né? Isso é o arminianismo, que é o contraponto frontal diametral do calvinismo. Né? O calvinismo crê que a salvação ela é garantida por Deus. E tem aqueles que creem que a salvação ela inicia com Deus e ela depois você tem que dar uma manutenção dela. Aquela Bíblia Dei é uma Bíblia arminianista fantástica. Eu tenho estudado essa Bíblia para fazer a apologética calvinista para rebater os argumentos dele. E ele é bom, ele é muito bom. Ele realmente prova muito firmemente pela Bíblia que é possível perder a salvação. É até difícil rebater os ele é tipo uma Bíblia do Scofield anotada, ele tem uma Bíblia anotada. E é difícil, ele vai, como ele consegue ser profundo no erro dele. Os amilenistas também, tem um aí que eu estudo ele é profundo na defesa do erro, que ele crê que é a verdade. O amilenista crê que estamos vivendo o reino agora que Satanás está preso. Então, e tem defensores, tem defensores do amilenismo que são bons na defesa do que eles pensam. E é um erro. E é um erro doutrinário. Isso é contra a sã doutrina. Você crê que não existe futuro para Israel. Que a igreja é o Israel de Deus. Que a igreja começou em Adão.
que nós já estamos no reino. É totalmente contra as escrituras, mas tem gente que defende bem isso. E eu gosto dessas coisas. Eu gosto de ir lá e ver o que o cara está falando. Bem, se ele me convencer pelas escrituras e não existir uma resposta nas escrituras para aquilo, então eu tenho que jogar tudo que eu creio fora e começar a acreditar igual ele. Porque ele foi sadio. Então, isso é um desafio pessoal. Eu gosto de procurar nas escrituras algo que diga para aquele cara que aquilo que ele está falando não está de acordo com essa doutrina. Porque essa doutrina tem que ter uma resposta para aquilo. Né? Ou o joio é que é o certo. E o trigo vai para o inferno. A maioria das... Ele vai recolher o joio no seu celeiro e lançar o trigo no fogo. A maioria desses erros doutrinários é porque a pessoa pega um versículo sem um contexto e faz dele religião. Você me trouxe de novo para onde eu estava. E existem versículos que são direcionados às pessoas que estão no nosso meio sem ser do nosso meio, para que elas acordem. Porque Deus é amoroso. Mesmo quando Cristo, entre aspas, debatia com seus opositores, com os fariseus, com aqueles que vinham com aquelas questões difíceis, com aqueles que estavam procurando um motivo para condená-lo, ainda assim ele fazia com amor. Ele fazia com a intenção de resgatar aquela pessoa. Ele respondia de uma forma para ver se aquele cara acordava. Ele não era um revanchista. Eu vou te humilhar. E agora, Cristo, fui humilhado pelo argumento dele, eu vou humilhá-lo também. Cristo acho que era o único ser humano que não se importava de passar vergonha. Uma vez você comentou que ninguém gosta de passar vergonha. Eu acho que Cristo foi de encontro à vergonha. Ele veio aqui para ser envergonhado. Ele é o único homem que não tinha medo de passar vergonha. Então ele falando, bem, se você não está crendo no que eu falo, mas as escrituras falam isso, e aí, como é que você vai fazer com isso aqui? Deus é Deus de morto? Abraão, Isaac e Jacó não vão ressuscitar? Aí eles... Por quê? Eles podiam não concordar com Cristo, mas eles concordavam com o mesmo Tanar que Cristo concordava. Então Cristo chamava eles para aquilo. Você não precisa concordar com isso, você tem que concordar com o que está escrito. O que está escrito você sabe que é irrebatível, né? É incontornável. Ou é aquela palavra que o Ivan tanto gosta, né? Inexorável. Então, existem versículos esparsos, um aqui, outro acolá, nas mais diversas cartas aqui do Novo Testamento, a partir de Romanos, que são direcionadas a essas pessoas que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. São evangélicos não nascidos de novo. E o problema é quando a pessoa que não entende nada de hermenêutica, ou pouco de hermenêutica, crê que simplesmente por estar na Bíblia é para mim. E não é. Pode ser que seja. Se o Espírito Santo iluminar aquilo particularmente para você, sim. Mas tem versículos que são especificamente para a nação de Israel. Tem versículos que são especificamente para gentios. Tem versículos que são especificamente para gerações do futuro. Mas toda a palavra de Deus é proveitosa. O Espírito Santo pode aproveitar qualquer passagem de qualquer lugar das Escrituras para te corrigir, para te repreender, para te edificar e para te fazer preparado, de acordo com Timóteo. Mas você tem que respeitar os contextos, né? Tipo aquela brincadeira que tinha lá no meu meio evangélico, quando eu frequentava 30 e tantos anos atrás, o irmão, só de brincadeira, só antes de passar lá, assim, vou ver o horóscopo do Senhor para mim hoje. Isso é uma brincadeira. Aí cai lá em Mateus, Judas foi e se enforcou. Não, essa palavra eu não gostei. Ele ia lá no outro, vai e faça o mesmo. Entendeu? Então você tem que saber respeitar os contextos. Mas Deus pode iluminar aquele versículo para você numa situação específica. Mas tem certos versículos que não são para você, é para outro. Que Deus pode, o Espírito Santo ele pode aplicar. Claro, pode fazer uma aplicação. Mas você pegar aquele versículo da porta lavada que voltou para o Juca, né, o do cachorro que voltou para o Juca, que é a porta lavada que quer voltar para a lama, aquele versículo não é para nascido de novo dentro da igreja. Aquele versículo é para pessoas que acham que são nascidas de novo e estão dentro da igreja. Ou dentro do contexto, para judeus que estavam dentro de Jerusalém, achando que era da igreja. O perigo, muitas vezes, antes do ano 70. Que às vezes, parte até mesmo da própria liderança da igreja, enfatizar uma coisa só na Bíblia. Não é enfatizar a libertação.
mesmo que ele usa versículos fundamentados na palavra de texto fundamental na palavra de Deus, ele vai chegar um momento que ele vai ter de criar outras coisas para dar ênfase, para segurar aquilo que ele quer. Sim. Porque ele só dá ênfase na libertação. É aquele lance dos paletinhos. Aí ele monta outra árvore. Libertação, ou cura, ou até mesmo amor, porque o amor ele é incondicional, mas o amor incondicional de Deus, você está fundamentado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus te direciona, porque às vezes, né, Deus vem com a vara. E ninguém quer vara. É o nome do livro. Deus açoita quem ama. Não, mas ninguém quer vara. Todo mundo quer amor. Ninguém quer aquela promessa de João 16:33. No mundo passareis por aflições. Não, essa promessa não é uma promessa. Sim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não, esse aqui eu vou deixar para o pastor Cliff, porque ele é mais espiritual e ele vai aguentar mais do que eu. Entendeu? Então eu vou procurar outro aqui, eu vou procurar aquele que Deus abre janelas do céu. Aquele que habita. Então, isso corre um perigo, porque se anula o que o Espírito Santo vai te ministrar a sua vida, na sua igreja, no seu ministério, onde você está envolvendo, anula as coisas que Deus está aqui trabalhando. Então tem que ter um equilíbrio em todas as doutrinas. Nós enfatizamos cura, podemos enfatizar, liberação sim, prosperidade, podemos sim, podemos enfatizar. Podemos falar desse assunto. Podemos falar e podemos. Mas esse não ser o único. Não, mas vamos falar também das tribulações, porque todos nós passamos por tribulações, todos nós temos problemas. Vamos falar sobre os problemas. O que me irrita no Adventista é que eles só falam de sábado. Vamos falar do pecado. O Deus deles é o sábado. Sábado. O de Deus é sábado. Uma coisa que ninguém fala nas igrejas hoje: pecado. Sobre o pecado. As pessoas não querem falar sobre pecado, não. Pecado, não falar sobre pecado, não enche a igreja, não. Não dá ibope, não dá. Então, e todos nós, como você falou aí mais cedo, né, temos exemplo que um homem é inimigo de Deus, um homem está perdido, ele precisa ser salvo. E só tem um caminho: a cruz, Jesus Cristo. Fora dele não há salvação para o ser humano. Entendeu? Aí voltando aqui, no 1 Coríntios 11:19, concordo com tudo que foi falado. Até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Porque aqui é aprovados, guarda a palavra aprovado. Ou seja, o que Paulo está falando, o Espírito está falando então, através de Paulo aqui, é que às vezes a crise, vamos chamar de crise, né? Que Cristo chamou de escândalo, que ele está falando de partidos, de divisões, de formações de grupos, de panelas, de times dentro do corpo local. É necessário que isso aconteça, porque isso é meio que uma peneira. Né? Você quer... eu tinha um irmão que falava que chama bateia. Todo mundo já tem uma mínima noção de garimpo. Né? Aquele chapeuzinho do chinês, virado de cabeça para baixo, ele vai pegar areia, ele vai balangando aquele trem ali, já está uma cena conhecida. A areia, mas evidentemente, é mais leve do que o ouro. Ele fica ali meio que na superfície da água, rodando aquele negócio. A água vai levando a areia e no final só fica o ouro. Todo mundo já viu sobre o extrativismo mineral aurífero nos cursos hídricos? Já, né? Tirando o ouro do rio. Meu né? tio Eli fazia muito isso. Então, Um dia eu já fui. então a crise na igreja, o partido racha, a divisão, o escândalo, é meio que isso. É Deus balangando o negócio ali. O joio vai saindo. O joio ele não vai pagar o preço. O nascido de novo, ele vai até a morte. O verdadeiro nascido de novo, se precisar, ele deixa o leão comer. Porque ele tem o espírito. O Sadraque, Mesaque e o Abdenego apagou sem o Espírito Santo, eles não iam encarar aquelas... Eles iam ajoelhar naquela estátua lá. Eu vou morrer só porque eu não vou abaixar aqui. Eu vou abaixar. Mas eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te dá essa qualificação sobrenatural. Porque o homem natural, ele se autopreserva. Isso é instintivo. Bum! Quando você já se protege a cabeça. Todo mundo se autopreserva. Isso é um instinto natural. O carro vai passar na poça, você põe a sua namorada na frente. Você quer se proteger. Claro. Não é natural nosso. Claro. O Sadraque, Mesaque e Abdenego, se não tivesse espírito, falou: se eu não abaixar aqui, eu vou para a fornalha. Opa!
Põe os milho aqui para caprichar mais ainda. E ela Eles tinham um casou espírito. comigo. Então, eles tinham um espírito. Sem o espírito, você não tem a capacitação sobrenatural. O joio, na hora que o bicho pega, ele não vai, vou procurar outra igreja, onde a coisa está mais fácil. Eu vou ficar aqui segurando essa onda pesada com essa galera ou não? Aí ele racha fora. O negócio aqui tá ficando difícil. Tá ficando difícil, tem lugar menos chapa tá complicado. quente. Tem lugar menos complicado que isso aqui. Que canta um hino bonito do mesmo jeito. Como o farol que brilha. Então é necessário existir o sacode, vamos dizer assim, no 1 Coríntios 11, 19, para que os aprovados se manifestem. A palavra aqui é dóquimos. Aí, esse está dentro daqueles versículos que está se falando para ver se o joio acorda. Há uns 300 anos atrás, lá no corpo local que eu congregava, tinha um irmão lá muito legalista. Eu já citei esse irmão em outros estudos e tal. Ele veio para essa congregação batista quando a gente reunia. Ele era oriundo, né, proveniente. Ele tinha vindo de uma igreja chamada Igreja do Nazareno. Você conhece? Eles são muito legalistas. Eles são muito... Irmão, você precisa meio milímetro fora da risca, já era. Eu tenho que andar assim na risca mesmo. O crente não pode pecar nunca. Né? É difícil andar numa linha dessa. Né? É igual você pegar uma bota de borracha e passar graxa nela, tentar andar em cima do cabo de aço com um tanque de gasolina pegando fogo. É muito difícil. Todos nós falhamos em muitas coisas. Como é que você vai tentar viver? Tem doutrinas assim, a doutrina da impecabilidade, né? Do crente, depois que nasce novo, ele tem Deus, então ele não peca mais. Eu não sei como é que eles conseguem fazer para sustentar essa doutrina. O próprio Vaticano, em 1890, decretou a infabilidade papal. Que esse Papa atualmente já confessou muitos pecados. Tem que proclamar a infalibilidade ovelhal, né? Não. Ele fala que infabilidade, o Papa não falha. Aquele João Batista, o João de Deus que eles falam, e esse de agora, vive confessando pecado. Sim. Uma das coisas que me levou Ele vive confessando o erro do catolicismo. Uma das coisas que me levou a não converter ao catolicismo, porque até os 20 anos eu era ateísta, eu era ateu, eu era cético. Né? Até os 9 tentaram fazer com que eu fosse católico, aí eu fui excomungado do catolicismo, porque eu cuspi a hóstia no chão, no dia da primeira comunhão. Aí o bispo foi lá para eu beijar o beijo dele, eu cuspi no bispo e tal. Então isso é outra história. Aí dos 9 aos 20 eu me declarei ateu. Não existe Deus, não existe. Aqui é trem avacalhado. Mas por causa de algumas coisas que me aconteceram no ano de 81, eu beirei me tornar católico. Eu já estava assim, eu tenho que achar Deus. Todo mundo fala que Deus está no catolicismo, né? Que ela é a única igreja, então eu vou para lá. O que me acordou para não ser católico foi um pôster que tinha no lugar onde eu trabalhava, que chamava Carlos Fotógrafo, que tinha lá na Europe lá na Savassi. Tinha um pôster lá, o cara lá era muito católico. Eu sabia dessa notícia aí, da infalibilidade papal. E tinha uma foto lá do João Paulo II falando assim, se eu errar, me corrijam. Como é que um cara infalível fala um trem desse? Né? Ele estava demonstrando falsa humildade, ele queria dar uma de humildizão, né? Então tinha um pôster lá, ele com texto, aquele paramento, aquelas roupas tudo dele lá, ele dando mas acho que a mensagem era o contrário, como você diz, eu não erro, então... E ele embaixo escreveu assim, se eu errar, corrijam-me ou me corrijam. É uma próclise ou é uma ênclise? Se eu errar, me corrijam. Aí eu falei, engraçado, um cara que é infalível. Mas aqui, eu comentando que se eu errar me correr, então não vou aumentar para essa igreja não. Vou continuar a ter um minuto, depois eu virei para ir nascer de novo. Eu me lembro desse quadrinho, mas no sentido de dizer assim, eu nunca vou errar. Como se diz. A ideia era presunção mesmo. Ele está se exibindo, né? Aí, se vocês conseguirem achar erro em mim, vocês me corrigem, mas não vão achar não, hein? Nesse sentido, assim, eu já tinha entendido, ainda bem que na época eu entendi o contrário, ele estava admitindo a falibilidade dele. Aí tem esse irmão muito legalista, teve uma vez que ele fez uma pregação lá,
O pastor cedeu espaço para ele. É tipo um devocional, tal, assim. E ele, o pastor Márcio nos ensinou isso no IBPG. Se você é convidado para falar numa igreja, fala algo para edificar. Paulada quem dá é o pastor. E ele não perdia a oportunidade de dar uma paulada. Se der o microfone para ele, ele vai falar do seu pecado e te dar paulada e tentar fazer você virar um super santo. Esse é aquele super legalista que você falou, o super legalista. Nazareno. É. Tá. Aí ele foi aqui em 2 Coríntios 13, 5, que fala o seguinte: examinai, isso é um versículo dirigido a joio, aqueles que eu falei. Examinai-vos, mas isso ele falava naquele tom, né? Examinai-vos a vós mesmos, irmão, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Nossa, aquilo deixou a igreja. Ah, Senhor, não me manda para o inferno, não toma minha salvação. Meu trem virou um caos. Bastava ter lido o próximo versículo, 6. Mas espero que conheçais que não somos reprovados. Esse ele não falou, acho que ele até passou uma caneta preta assim na dele. Ou seja, existem interpretações que falam a respeito da possibilidade de você sair da condição de aprovação e entrar numa condição de reprovação. É porque aqui existe um jogo de palavras, com as palavras no grego. Mas para fazer o contexto lá do 1 Coríntios 11, 19, é necessário que tenha o sacode para que os aprovados se tornem conhecidos. Esses aprovados são os mesmos aqui de 2 Coríntios 13, 6. Aqueles que estão numa condição de novo nascimento, que se baseia numa obra consumada, a ponto de nunca ser reprovado. É o que vocês falam. Espero reconheçais que não somos reprovados. O que ele está falando é que dentro da igreja, do corpo local, nesses dois contextos, dentro do corpo local, existem pessoas, essas pessoas podem ou não ser nascidas de novo. Se elas são nascidas de novo, elas são irreprováveis, porque elas têm a sua fé e a sua salvação assentada numa obra que é completa e consumada. E existem também pessoas que, ainda que estejam no nosso meio, supondo ser aprovado, na realidade é uma pessoa reprovada. Ela nunca foi nascida de novo. Ela nunca teve a situação dela acertada com Deus. Ela nunca foi aprovada através de Jesus Cristo a Deus. Então existem essas passagens que falam para a pessoa se testar, para a pessoa buscar entendimento, para a pessoa fazer uma autoanálise para descobrir se verdadeiramente, ainda que ela seja um evangélico, ainda que ela esteja frequentando uma igreja, ainda que ela cante louvores, ainda que ela tenha sido batizada, se ela realmente é nascida de novo. Porque isso, dentro do contexto de 1 Coríntios 11, que fala de ceia, né? O Paulo está falando que tem gente que estraga esse texto aqui também e fala que se você pecou hoje, você não pode comer a ceia. Se você comer, você morre, vai para o inferno. Ou fica doente. Não é que fala. Não é à toa que tem entre vós não poucos doentes e alguns que dormem. Já leu esse contexto? Porque o contexto que ele tá, porque aquele que come sem discernir o corpo é que se torna uma pessoa apta à reprovação a ponto de adoecer ou morrer. Ou seja, ele está se dirigindo ao joio dentro da igreja, aos não nascidos de novo que estão no nosso meio, que nem todos são dos nossos. Eles precisam sair. Ou nasce de novo ou sai. Não fica aqui não, que é pior para você. Pior do que não conhecer a verdade é conhecer a verdade e não mudar. E não tomar uma atitude. É preferir você ser um índio, o Caso Augusto de tanga lá na floresta, que ele gosta dos índios, né? E nunca ter ouvido falar de Jesus. Beleza, você vai para o inferno a 100 graus centígrados. Você escuta falar de Jesus toda a minha sogra. Ela vai para um inferno de 1 bilhão de graus centígrados.
que a gente fala de Jesus para todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não quero, não quero, não quero. O inferno dela vai ser muito pior do que o do índio. A pessoa que está no meio do nascido de novo, consciente ou não que é um joio, acorde e nasça de novo ou sai daqui, que vai ser pior para você, você ficar aqui. Né? Tanto só que quando eu estava falando assim, ainda que seja batizado, não sei o quê, não, mas tem gente que tem os católicos e alguns no meio evangélico que crê que se batizou é salvo. Você sabia disso? Se batizou é salvo. E lá em Atos 8, 13 e 21 que fala, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E mais lá na frente, 8 versículos depois, disse-lhe Pedro, tu não tens parte nem sorte nessa palavra, nem nesse ministério, porque o teu coração não é. Ou seja, ele era uma pessoa batizada, ficava de contínuo, ia no culto de quarta, ia no culto de sábado, ia no culto de domingo, e não era nem nascido de novo, era um enganado. Então que essa doutrina, né, que esse estudo que nós fizemos, ajude os irmãos a perceber que não é só porque está cantando como o farol que guia a noite, sei o quê, é bênção, é crente, é nascido de novo, pode chamar de irmão e vai abraçando assim, vai engolindo tudo que ele vai falando, não, você pode ser enganado. Porque no nosso meio as escrituras falam fartamente, existem os que são e os que não são. Isso é o que caracteriza a igreja já no final dessa dispensação. Amém? Podemos orar?